Hoje vamos falar, né, do ciclo menstrual. É um tema que o pessoal meio que já olha assim, já fica com o pé atrás, ninguém gosta, ninguém entende, mas eu vou tentar fazer da forma mais simples, da forma mais tranquila para vocês, bem resumida, com o que realmente importa, tá? E claro, né, vocês estão assistindo aqui no YouTube, custa zero deixar um joinha aí e curtir, porque no meio dessa pandemia eu acabei virando um blogueiro e um mini YouTuber. Então vamos lá. O que é importante aqui para falar de endométrio? Primeiro que a gente está no útero, isso é óbvio, tá? E lembrar que o útero se divide em endométrio, miométrio e perimétrio, tá? Mas o que nos interessa é o endométrio, tá bom? Basicamente, o ciclo menstrual, peraí, estou aceitando o pessoal que está entrando aqui, nada mais é do que um conjunto, na verdade, é um conjunto de eventos endócrinos interdependentes do eixo hipotálamo, hipófises, ovário. Né? E também a gente acaba incluindo o útero, né? No caso, o endométrio no final, certo? Onde a produção de diversas hormonas e as alterações morfológicas em diferentes órgãos é o que nos vai chamar a atenção, tá? Qual que é o objetivo disso? Para que serve esse ciclo menstrual? Basicamente, todo esse conjunto de hormonas, de todo esse eixo, hipotálamo, hipófise, ovário, tem por objetivo terminar na ovulação, certo? E, por consequência, preparar o útero para um processo de implantação embrionária, no caso, né? Que na verdade o objetivo geral é que a mulher engravide. Claro que bate na madeira aí 3 vezes, né? Que ninguém quer engravidar agora, eu acho, né? Mas se quiser, fisiologicamente esse é o objetivo a cada mês, tá? Esse seria basicamente o resultado final, a preparação para receber o embrião. Isso caso ocorra a fertilização, certo? O que eu tenho que levar em consideração? O seguinte, que durante o ciclo menstrual, o endométrio, ele prolifera e depois ele se degenera, tá? Depois ele se degenera. Que esse ciclo menstrual começa no dia que aparece a menstruação. A gente vai ver que tem várias características, dependendo da fase, tá? Mas o ciclo começa no dia que aparece a menstruação, tá? E esse endométrio, ele sofre mudanças cíclicas mensais, tá? Mas para isso eu preciso entender o seguinte, que no endométrio nós temos duas capas. Eu tenho uma capa basal, ou extrato basal, que está composto aí basicamente por células madres, células que vão é, reestruturar esse endométrio, certo? E temos um extrato funcional, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, que basicamente é essa capa, é esse extrato funcional que se perde em cada menstruação, tá? Porque a mulher sangra todo mês na fase menstrual e não é só sangue que sai ali, também sai uma pequena descamação, restos de células, e é justamente esse extrato funcional, certo? O extrato basal não se perde no momento da menstruação, tá? O extrato basal nunca se elimina a cada mês, vamos dizer assim, tá? O extrato basal não se elimina. O extrato que se elimina é o extrato funcional, tá? E a gente vai ver a atuação dessas hormonas, por exemplo, da progesterona ou do estrógeno, nesse extrato funcional. O que que elas fazem nele, tá? Seja proliferando, seja mantendo esse extrato de pé. Fechou? Vamos continuar então, pessoal. Terminando de aceitar o pessoal que está entrando aqui, tá? Para entender certinho esse ciclo, vamos com palavra-chave, vamos para o que importa, tá? É muito importante que vocês levem em consideração o seguinte, o eixo, tá? Porque daí fica muito mais fácil. Mais fácil, na verdade, o ideal é entender e não decorar. O problema é que as pessoas tentam decorar isso aqui e aí não tem jeito, tá? Daí não consegue. O negócio é entender. Então, nós temos o hipotálamo,
certo? Eu tenho a hipófise, o ovário e o endométrio, tá bom? Hipotálamo esse que secreta uma hormona chamada GnRH, de forma pulsátil, tá? Que por sua vez vai estimular a hipófise. E a hipófise, eu sei que vocês lembram, voltem aí, até tenho aqui no YouTube a aula da histologia da hipófise. Nessa relação aqui, a adenohipófise vai secretar duas hormonas, uma chamada de FSH e outra chamada de LH, tá? A hormona folículo estimulante e a luteinizante, como vocês estão vendo aqui. E daqui a pouquinho a gente entende a função de cada uma, tá? O outro órgão que participa dessas modificações cíclicas é o ovário, certo? Que por sua vez, o ovário, ele vai estar estimulando, ou seja, vai estar secretando os estrogênios, tá? Que, no caso, por ser do ovário, o estradiol se chama, inclusive, tá? E esse estrogênio vai ter uma função muito importante na proliferação endometrial, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ó, já dá para até entender, ó, estrógeno, eu já explico para vocês, tá? Eu só preciso saber de onde que ele está vindo, tá? O ovário vai secretar o estrógeno, no caso do estradiol, né? Que eu já estou até explicando para vocês, que atua na proliferação do endométrio, tanto é que quem voltar aí na aula de, também tem no YouTube, mas é do pessoal de anatopato, de endometrioses, câncer de endométrio, vocês vão ver que o excesso de estrógeno é que é o que acaba estimulando esse endométrio, tá? Também vale a pena dar uma olhadinha aí depois, tá bom? E ainda no ovário nós temos também a secreção de progesterona, certo? Progesterona, progesterona, progestação. Então também já dá para entender que é uma hormona progestação, certo? Então ela auxiliaria na gestação, progesterona. Qual que é a função da progesterona? Preparar o útero para uma gestação. Então fica muito mais fácil agora, certo? O estrógeno, proliferação do endométrio. O E de estrógeno, o E de endométrio. Progesterona, preparo o útero para a gestação. Como? Secretando, tá? Então a progesterona faz com que eu atue numa fase secretora, secretando mucopolissacarídeos, certo? Que vão preparar esse endométrio para receber o ovo fecundado, tá? Ah, não estou entendendo nada. Calma, não se preocupa. Fecha o Instagram, fecha o Tinder, o Twitter. Volta o vídeo depois, não tem problema, tá? Só como palavras-chave para vocês irem entendendo. Falei de estrógeno, estou falando de proliferação do endométrio. Falei de progesterona, estou falando de secreção, tá? Secretar mucopolissacáridos, de preparação para um provável embaraço, uma fecundação, vamos dizer assim, tá bom? Beleza. Então falamos do eixo hipotálamo, hipófise, ovário e, no caso, o endométrio, que é o que a gente está abordando como tema da aula, tá bom? Quais são essas fases, como funcionam e etc. O seguinte, depende muito de cada livro, tá? O Ross, ele divide em fase folicular, luteínica e uma fase menstrual, tá? Alguns livros trazem a fase menstrual dentro da fase proliferativa, então já considera como uma fase proliferativa e uma fase secretora, tá? Então a fase menstrual está dentro da fase proliferativa e depois só tem uma fase secretora. O Ross aqui divide em 3, traz uma fase menstrual, uma fase proliferativa e uma fase secretora. Perfeito, não tem problema, não tem problema. O que eu tenho que entender? Que a duração desse ciclo é, em média, tá? Vamos falar em média, tudo em média aqui, de 28 dias. Tá? A duração de todas essas fases, de todos esses eventos, duram 28 dias, certo? A duração do fluxo, ou seja, da fase menstrual, como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, tá? Eu tenho em torno de 3 a 5 dias, tá? De 3 a 5. Ah, mas eu li lá num outro livro que falou de 2 a 6 dias. Gente, porra, não seja esse aluno sem noção,
tá? 3 a 5 para de 2 a 6, pelo amor de Deus, tá? Dá tudo na mesma, tá bom? Então, o tempo que essa mulher fica sangrando, isso varia muito de cada mulher também, mas em média, de 3 a 5 dias, seguindo aí o próprio Ross, tá? E a perda sanguínea é em torno de 20 a 60 ml. Claro que, de novo, ai, me falaram que era 50 ml. Tá bom, de 20 a 60. E outra, como que você vai medir isso daí? Tá? Então é algo muito mais teórico. Não se prendam nisso, tá bom? Vamos lá, então. Da forma mais fácil, eu acho que já deu para todo mundo meio que dar uma entendida boa, se situar, vamos dizer assim. Então, o que acontece aqui? A primeira fase é chamada de fase folicular, tá? E vocês têm que levar em consideração que esses câmbios vão acontecendo nos diferentes órgãos, tá? A fase folicular também é chamada de fase proliferativa. Então, vocês começam a entender. Folicular, proliferativa, o que eu tenho de folículo? Pô, eu tenho folículo lá no ovário, certo? Proliferativa, como assim? Então, na fase folicular, eu tenho uma proliferação, certo? Ou o crescimento desses folículos lá no ovário. Tá entendendo? Lá no ovário. E como essa fase também se chama fase de estrógeno, como vocês estão vendo aqui, eu falei agorinha. O estrógeno servia para quê? E se vocês olharem aqui no gráfico, ó, estrógeno está predominando na fase folicular, servia o estrógeno para quê? Para proliferação endometrial. Então, olha o nome da fase, fase proliferativa. O que ocorre na fase proliferativa? Ocorre a proliferação do endométrio. Ocorre lá no ovário o crescimento folicular. Que hormona que predomina na fase folicular, na fase proliferativa? O estrogênio. Acabou. São essas as palavras que vocês têm que saber, tá? E o que está proliferando? Está proliferando, gente, esse extrato funcional aqui, ó, ele está crescendo de novo, porque ele perdeu na menstruação passada, então ele está crescendo, tá? Através da secreção de estrógeno, tá? Então, ou falou fase folicular proliferativa ou de estrógeno, é a mesma coisa, tá? E esses são os câmbios que vão acontecendo, tá? Essa fase dura, em média, de 14 dias. Tá? Então, como vocês estão vendo ali, aqui embaixo, né, o tempo que decorre, ela dura em torno de 14 dias. Certo? 14 dias. E aí, logo em seguida, nós temos a fase luteínica. Olha o nome dela, fase luteínica. Mas, poxa, luteínica, eu lembro lá do ciclo ovárico, que eu tinha um tal de corpo lúteo. E realmente, olha lá, ó, seguindo aqui o ovário, ó, tá lá folículo secundário, folículo antral, né, folículo de Graafi, folículo maduro, e aí eu tive um pico de LH, expulsei o ovocito, certo? Logo após a expulsão desse ovocito, o que sobrou do meu folículo aqui se tornou um corpo lúteo, certo? E aí, olha o nome da fase, luteínica. Que câmbio acontece no ovário na fase luteínica? Formação do corpo lúteo, pessoal. Estão vendo como que é muito mais fácil, tá bom? E aí, o que isso tem em relação com o endométrio? O que isso acontece agora? Acontece agora que na fase luteínica, a hormona que predomina é a progesterona. E como eu tinha falado aquela hora, a progesterona, certo? Era a hormona que atuava secretando. Então, por isso que nós temos isso como uma fase secretora, tá? Então, ela está preparando esse endométrio para receber, para ser fecundado, criando um ambiente adequado para ocorrer a fecundação, tá? Então, fase secretora, ou de progesterona, ou fase luteínica, tá? Então, essa progesterona, um pouquinho de... O estrógeno também é secretado junto, se vocês seguirem aqui. Só que a progesterona acaba inibindo a atuação do estrógeno. Então, quem predomina nessa fase é a progesterona, na fase secretora, tá? E aí, o que acontece?
o seguinte: essa fase secretora tem uma duração em média também de 14 dias. Em média não, é até bem objetivo, inclusive, de 14 dias. Tá? Então, esse corpo lúteo fica mantendo ali esse extrato funcional através da progesterona. A progesterona vai manter esse extrato funcional ali de pé, secretar mucopolissacáridos também, tá? Durante esse tempo. Porque ele está esperando que ocorra a fecundação. Se não acontecer a fecundação, certo? O corpo lúteo sai de cena, certo? Então, se o corpo lúteo sair de cena, que é o que ele vai fazer, ele vai se tornar corpo albicans daqui a pouquinho, a secreção de progesterona vai cair, porque era ele que estava mantendo esse endométrio ativo, certo? E de estrógeno, por consequência, também. E aí, o que acontece? O endométrio começa a sofrer uma isquemia. Então, eu tenho uma isquemia do extrato funcional quando o corpo lúteo sai de cena. Isquemia do extrato funcional, daqui a pouquinho aquele extrato funcional começa a se perder. As arterinhas, aqui, ó, vocês estavam vendo? Essas artérias em espiral, que dão algumas ramas, essas artérias, devido à isquemia, não tem mais o estímulo hormonal, se rompem. E aí a mulher sangra. Além do mais, ocorre a descamação desse endométrio. E aí, esse período é o que nós chamamos de fase menstrual, que dura em média de 3 a 5 dias, que basicamente é a eliminação da capa funcional, tá? E aí começa tudo de novo. Uma proliferação e um novo ciclo, todo santo mês, se Deus quiser, é claro, né? Agora, se a mulher quiser engravidar, aí muda, tá? É claro que vai mudar, tá? Mas o nosso intuito não é esse, graças a Deus. Tá? Então, se vocês levarem como palavras-chave, é isso, gente. Fase folicular é a fase de estrógeno. Se é estrógeno, é proliferação do endométrio. Lembra? O E de estrógeno é o E de endométrio. Fase luteínica, pô, vou lembrar de corpo lúteo. Pô, é a da progesterona. Progesterona fazia o quê? Secretava, tá? Então, é a fase secretora. Fase secretora. E depois a fase menstrual, que é só o sangrado mesmo. Ah, meu filho berrando lá na sala, tá? Beleza. E aqui alguns câmbios a nível histológico, né? A nível histológico, bateu o olho, né? Sobre a fase proliferativa, certo? A fase de estrógeno. Histologicamente, o que vai acontecer? Vocês vão ver as glândulas com um aspecto, ou seja, mais limpo. A luz dela é mais limpa, tá? As glândulas tubulares, que vocês vão ver elas assim, ó, como essa daqui, o estroma e glândulas endometriais. Fase proliferativa, tá? Ela está crescendo, tá? E aqui do lado, essas glândulas com esse formatinho em serrútil, ó, em serra, com a luz mais suja, nós estamos na fase secretora, tá? Aqui eu já tenho mucopolissacáridos, certo? Quem atua aqui? Progesterona. Não se esqueçam, tá? Essas imagens diferenciam muito bem a fase do ciclo menstrual, certo? Fase luteínica tem glândulas em serrútil. Não se esqueçam desse aspecto, tá? São glândulas em serra, vamos dizer assim, tá bom? E lembrar que nos últimos dias, as artérias espiraladas, né, devido à queda da secreção hormonal, começam a se contrair, faz a isquemia, sangra, certo? E tem a descamação do endométrio, certo? Ó, fase proliferativa de novo, capa funcional, capinha basal, certo? E como na fase secretora, o aspecto delas é bem diferente, ó. As glândulas têm um formatinho já em serrútil. E a fase menstrual, basicamente, é o sangrado. Aqui, ó, o próprio livro já muda, de 2 a 6 dias. Tem hora de 3 a 5, de 2 a 6. Depende muito de cada literatura. E 30 ml de sangue, né? De 20 a 60, tá tudo tranquilo. Então, o embaraço não nos interessa, tá bom? Deixa aí pro pessoal da embriologia, tá bom? Então, basicamente, o ciclo menstrual é esse, gente. De forma bem, assim, resumida. Claro que eu não entrei em detalhes do detalhe do detalhe, mas para entender, para ter uma noção de como funciona, é isso,
tá? Assim vocês conseguem pelo menos se localizar. Fechou? E aí, muito obrigado. Não se esqueça aí de compartilhar o vídeo com tuas amigas, com teus amigos, com aquela menina que você gosta, acha bonita, faz uma média com ela, né? E ajuda nós, os irmãos aqui. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Fim. The End.